Bom, 7h38, para a gente finalizar aqui bem rapidamente, até porque não é muito a nossa função, mas é uma coisa que afetaria todos. Nem vou discutir a questão do presidente estar indo para lá. A gente gosta de escolher uns momentos danados. Vocês dois acreditam em uma guerra entre Estados Unidos e Rússia por conta da Ucrânia? Mas muito rapidamente, amigos, é preciso a gente contextualizar, usar uma palavra que eu raramente uso, até porque eu acho que ela perdeu o sentido de tanto usada que ela é. A Ucrânia e a Rússia eram muito próximas mesmo, negociava junto quando existia a antiga União Soviética. A Ucrânia não tinha desentendimento nenhum com a antiga União Soviética. Quando acabou a União Soviética e os países tornaram-se autônomos e independentes, aí começaram a surgir uma série de questionamentos, inclusive de relacionamento entre a Rússia e a Ucrânia. Então o que nós vemos hoje, o que estamos acompanhando hoje, não é algo que nasceu hoje, mas vem de um certo tempo, dessas diferenças e desses desentendimentos. Aí vem a Alemanha, vem os Estados Unidos, todo para impedir uma crise de armamentos ou uma guerra, uma suposta guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou entre a Rússia e os Estados Unidos. Para terminar, eu particularmente não acredito nessa possibilidade. O que há, e aí, não é questão de humanitário não, amigos. São os interesses econômicos que estão por trás de toda essa movimentação entre os grandes países. Eu também não creio num conflito assim, né, armado mesmo entre as duas potências, né? É que assim, ao longo do tempo os Estados Unidos foi encurralando a antiga União Soviética, hoje Rússia, né? A Ucrânia era uma república, né? Uma das 15 repúblicas, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O RSS, né? Era maior, inclusive, depois da própria Rússia, né? Então eu não acredito, mas ao longo do tempo os Estados Unidos e o Ocidente, né, a OTAN, no caso, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, foi isolando a Rússia, né? E aí ela acabou reagindo, né? Então eu acho que é muito mais uma forma de tensionar, né? Está se formando aquilo que os Estados Unidos sempre evitou, é esse eixo Rússia e China, né? Ao longo do tempo eles evitam que esses dois se aliem, né? Vocês sempre tentam dividir, né? Até o Nixon, né, quando foi presidente, fez uma visita aos dois, né? Foi a Moscou e foi a Pequim na época, porque para o Ocidente é uma aliança perigosa, né? Porque você tem a usina do mundo, né? Que a Rússia é a usina do mundo, né? Porque é uma grande produtora de energia, né? Gás natural, carvão, petróleo, etc. Aliada com a fábrica do mundo e o exército do mundo, que é a China, né? A China sozinha tem 2 milhões de homens, né, nas suas forças armadas, e a OTAN inteira, contando com os Estados Unidos, tem 3.300, né? Então, realmente, o que é de mais perigoso é isso, é essa aliança entre Rússia e China contra o Ocidente, né? Mas, assim, há um questionamento, a hegemonia norte-americana mesmo, né, que ali nos anos 90, 2000, reinou praticamente sozinho, né? Era o fim da história, né, que o Francis Fukuyama falava, né? A história acabou, né? Os Estados Unidos ganhou, né, a luta, né? Triunfou o capitalismo liberal, triunfou a democracia, né? Acabou, né? E ao longo do tempo, né, especialmente de 2000, 2010 para cá, tem havido um reequilíbrio, né, de forças. Então é bom considerar que nós temos aí 3 potências, né? Estados Unidos, a própria Rússia, a China, e a União Europeia é uma potência econômica, embora assim com baixa capacidade militar, né? A Alemanha, que é o grande país o grande país da União Europeia, até hoje é desmilitarizado, né? Por conta ainda consequência da Segunda Guerra Mundial. E ali a questão deles é de muito tempo. De 1931 até 1933 teve lá o Holodomor. Stalin matou muita gente de fome na Ucrânia. Então, me parece ali que é briga de casal, né? Se você olhar o motivo, estão brigando, mas foi só porque ela colocou muito creme dental na sua escova de dente? Não, é isso, mais aquilo e outro. E as mágoas ali são muito antigas. E por mais justo que pareça, o motivo não é só aquele. Eu vejo assim. O outro fake mundial, lembra das armas de destruição em massa que os Estados Unidos foram buscar lá, que nunca foram encontradas? Quer dizer, tem mais interesses aí do que só. Não é somente isso. Até porque essa alegação, não, se for para a OTAN, tudo bem, aí vai ser parceiro dos Estados Unidos, pode colocar míssil na minha fronteira. Tá. Os dois países
têm míssil para acabar com a Terra várias vezes e eles atingem, dá 3 voltas na Terra e atingem o ponto que eles querem. É uma questão, não é de proximidade, porque eles não precisam mais dessa proximidade na questão armamentícia. Tem mais coisas aí, mas enfim, eu também não acredito numa guerra. Vamos lembrar o seguinte, a população está dividida, né? Parte da população da Ucrânia quer anexar a Rússia mesmo. Se fizer um plebiscito vai ficar bem rachado, e parte não quer, né? Então existe essa divisão lá, e é porque eles fazem fronteira, tem muita identidade cultural, enfim, tem uma série de questões, né? Então tem isso, assim como se você fizer um plebiscito no Paraguai, se eles querem virar um estado do Brasil, ou na Bolívia, vai ficar dividido lá. Alguns querem. Alguns lá falam isso. Não, é melhor para nós virarmos um estado do Brasil do que continuarmos como um país separado, né? Então lá isso acontece. Não é só o interesse do Estado russo de anexar a Ucrânia, né? A população está dividida realmente entre Ocidente e Oriente, né? Igual a Polônia, né? Que foi invadida aí 3 vezes ao longo da história, né? Por Alemanha e Império Russo, né? Vai mais além, é algo que realmente divide a população, né? E as forças políticas de lá também.